Eu via, Elana, que eu estava tratando a pontinha do iceberg. Uhum. Eu estava tratando a consequência de escolhas ruins das pessoas, e eu poderia ter sucesso muito maior para oferecer para as pessoas se eu cuidasse do início do problema. Uhum. A origem do problema é lá na escolha ruim, é no sedentarismo, é na alimentação ruim, no excesso de álcool, tabaco. Então eu vi que talvez o meu trabalho na base ia surtir um efeito muito maior do que eu estava fazendo. Tá? Perfeito. Então hoje eu atuo nas duas pontas, assim, eu estou na prevenção máxima que pode ser feita e acabam tratando aquelas pessoas que fizeram as escolhas erradas, ou a genética, tem também a questão genética nessa história toda, acabaram com a consequência do infarto e precisando de uma angioplastia, um tratamento mais invasivo. Uhum. E dentro do ICTDF, como é que vocês tratam essa questão preventiva? Então, do ICTDF, hoje, eu trabalho muito na parte hospitalar, Uhum. tá? A gente, dentro do que a gente faz, a gente acaba sempre conversando com os pacientes, orientando a respeito, mesmo para aqueles que já tiveram um evento cardiovascular. Quando a gente fala evento cardiovascular, a gente está falando infarto, AVC, oclusão de artérias das pernas. Então, se ele já passou por isso, a gente tenta sempre esclarecer e informá-lo que, a partir dali, se ele tomar decisões diferentes, ele levar uma vida com qualidade melhor, ele pode reduzir muito a chance de um outro evento e levar uma vida muito próxima do normal. Uhum. Você tem algum exemplo para dar para a gente de algum caso que você atendeu, de algum paciente que chegou num estado mais crítico, que ele mudou hábitos de vida e, eventualmente, o que ele fez e que conseguiu ter uma melhora? Eu tenho. Tenho do meu consultório. Inclusive, ele faz uma assessoria de saúde comigo hoje. Ele é um dos pacientes que está na assessoria da For Life, que é a minha empresa que cuida dessa questão de health span e performance, a performance quando é mais para o lado esportivo, que eu também gosto muito. Ele é um paciente que ele internou comigo, ele teve um infarto sem supra, que a gente fala na medicina, para o leigo, basicamente é o vaso quase fechando, tá? Eu realizei o cateterismo dele, onde eu identifiquei lesões graves em algumas coronárias. Coronárias são os vasos que levam sangue para irrigar o próprio músculo do coração. E eu acabei colocando 5 stents nesse paciente. Nossa. Tá? Foram implantes de 5 stents. 5 stents. Tá? Foram implantes de 5 stents. E a partir dali... Quantos anos ele tinha, doutor? Desculpa te Ele interromper. hoje ele está com quase 70, isso tem uns 4, 5 anos atrás. Aham. Tá? Jovem ainda, né? Porque Jovem, a gente tá falando de longevidade. jovem, ativo, provedor da família, tá? E depois que ele colocou esse stent, ele pegou muita confiança em mim, o procedimento foi muito bem sucedido, eu consegui tratar todas as lesões dele. E aí ele começou a acompanhar no meu consultório, só que ele ainda não tinha virado muito a chave. E ele começou a ter um ganho de peso importante. Ele chegou a um ponto de entrar em critério de obesidade mesmo. Uhum. Eu ofereci para ele esse acompanhamento longitudinal, contínuo, tá? Onde a gente não é aquela questão mais, Elana, de consulta e retorno. Sim. Então, a gente acompanha o percurso do paciente, Perfeito. tá? Durante todo esse trajeto. E ele aceitou a assessoria, aceitou as medicações. Hoje a gente tem medicações eficazes que acabam caindo na boca da população e algumas outras pessoas que entendem pouco do assunto vulgarizando a medicação, que são as canetas. Uhum. Para esse tipo de paciente é sensacional. Obviamente tem que ser avaliado, se não tem nenhuma contraindicação. E, além disso, ele aderiu ao nosso programa alimentar com o nosso nutricionista, ele aderiu ao nosso programa de exercício físico. Sim. Hoje ele está um estado que a gente fala de eutrófico, que ele está com peso em relação à altura dele normal, com melhora da circunferência abdominal, que é um fator de risco que a maioria das pessoas conhece, que sabe que está relacionado à gordura visceral, que é aquela onde a gente acaba tendo problemas metabólicos, problema com glicose, colesterol, aumento da pressão arterial. Então, hoje ele está com todos os fatores de risco dele controlados. Olha. Tá? História bem legal e ele é muito aderente. Nem sempre é muito fácil, mas nesses acompanhamentos que a gente acompanha semanalmente, toda semana eu falo com os meus pacientes, a não ser que ele tenha demandas maiores, até mais do que uma vez por semana. A gente teve esse sucesso com ele e está tendo com alguns outros. Tá? Ele não é o único exemplo, mas quando você me pediu um mais chamativo, ele me chamou muito, porque ele é muito aderente. Então, na hora que ele fez tudo certinho, a vida dele arredondou e ele vive muito melhor. Então, ele não só se sente mais protegido a ter outro evento, ele está vivendo melhor, Sim. ele dorme melhor, ele se alimenta melhor, ele vive melhor para a família dele. E o coração, ele pode rejuvenescer? Então, o coração ele vai envelhecer como todo o nosso processo de envelhecimento. Tá? Isso é esperado.
a gente fica mais suscetível ao coração ficar um pouco mais endurecido. Eu vou usar termos para as pessoas entenderem. Tá? Claro. Então, ele tem uma tendência a ficar mais endurecido, fica com tendência a ter alguns tipos de arritmia. Os vasos sanguíneos, eles podem, com os anos, passando por processo e formando as placas de gordura, mesmo se o paciente mais novo não tinha uma má qualidade de vida, então pode começar ali um processo que ao longo dos anos pode trazer alguma consequência, mas a gente consegue, sim, hoje, com o que a gente tem de informação, retardar o máximo possível e levar uma qualidade de vida, né? Que é o health span que a gente estava falando. É o máximo de tempo de vida com qualidade, porque não adianta viver muito. Sim. Né? Eu acho que o ideal de todo mundo é viver bem. Com qualidade. Então, vai envelhecer, a gente vai passar por alguns processos, mas esse processo pode ser muito tranquilo e com qualidade. E tem alguma doença do coração que vocês veem que podem né, começou a ser mais desenvolvida aí nos últimos anos, que pode estar atrelada a esse uso desenfreado desse tipo de técnica, terapias? Sem dúvida nenhuma. A gente tem pegado hoje, e aí eu vou correlacionar a outra ponta da medicina que eu atuo, que é a hemodinâmica. Hoje o número de infartos em jovens que a gente pega aumentou muito. Olha só. E a gente vai conversar, isso é uma impressão pessoal. Eu falo sempre, converso muito com meus residentes, que a nossa impressão pessoal dentro do universo, quando a gente fala medicina, é muito minúscula. A mim mesmo, que eu tenho vários anos de medicina, quando a gente pega os grandes trials, que são os estudos grandes, é um número que eles analisam é infinitamente maior do que a minha experiência. Mas o que a gente vê hoje dentro da hemodinâmica são jovens infartando por causa de uso de esteroide anabolizante. Tá? Quando eu falo uso de esteroide anabolizante, eu estou falando de doses suprafisiológicas, que é onde a pessoa tem ganho mesmo de performance estética. Tá? E aí tem umas doses que usam ainda que são doses que nem ganham estética, prejudica, bagunça todo o eixo hormonal da pessoa e ainda fica suscetível às complicações. E existe a indicação para aquelas pessoas que têm hipogonadismo, aquelas pessoas que realmente não estão produzindo hormônio suficiente, estão tendo consequências por causa disso, que é muito baixo. A realidade é essa, a indicação é quase ninguém. Eu vi obeso, chegou, estava com a testosterona baixa, ele estava com a testosterona baixa por causa da obesidade. A gente tem evidência na literatura hoje que o Mounjaro, emagrecendo, aumentou mais a testosterona do que você fazer a reposição. Olha só. Tá? Então, a sua resposta que você fez é sim, está infartando por conta de esteroide no nosso serviço e na minha impressão pessoal. E aí, quando você fala em jovem, a gente está falando em que média 20 e poucos anos. 20 e poucos 20 anos? 20 e poucos anos. Ou seja, deve ter começado a tomar ali com 15, 14, talvez, 16, então a gente vê que é rápido, né? Às vezes mais rápido que isso, tá? Olha só. Às vezes mais rápido. Eu já vi pacientes aí que fez uso 1 ano. É muito difícil falar que foi só por causa do esteroide, poderia ter uma questão genética, enfim. Mas acaba sendo muita coincidência esse aumento que a gente tem visto. Ele usou 1 ano, tinha parado de usar há poucos meses e fez uma trombose na coronária e ele infartou. Tá? Ficou assustado, nunca mais usou, mas a gente tem visto uma facilidade, um acesso a essas drogas. E tem mais, essas drogas elas têm um mercado fora das farmácias ainda, underground, para piorar a história, porque precisa de receituário médico. Então, a grande parte aí de pessoas humildes acabam procurando um underground, então não sabe nem o que está aplicando. E quem tem acesso a médico, a gente pega também bastante prescrição que a gente não sabe explicar com a medicina baseada em evidência, por que está usando, e a gente do lado de cá acaba pegando a complicação que o prescritor lá do outro lado não viu. Né? Então, é realmente uma situação que prestar bastante atenção e não vale a pena. Não vale a pena. Atalho, está muito fácil, é muito rápido o negócio, não é assim que funciona. Tá? Principalmente nessa zona que eu falei com você. Sim. Onde você já perdeu aquele excesso de peso. Igual você quando começa a fazer uma dieta, quando você viaja, você não volta lá com seus 3, 4 quilinhos a mais. Nossa, eu recuperei 1 semana. Provavelmente você não engordou isso tudo. Você estava com essa retenção hídrica e tal. Então, no processo de emagrecimento, inicialmente, vai ter isso também. Você vai ter uma retenção hídrica maior, então você vai perder bastante peso no início. O metabolismo nosso também é ingrato. Quando você vai perdendo peso, o metabolismo vai ficando mais lento, então vai ficando mais difícil de perder peso. Quanto mais peso você perde, mais difícil você perder. Sim. Aí as pessoas vão procurando, e aí, agora o que eu posso fazer? O que você tem que fazer é engrenar no seu projeto. Sim. Acreditar no seu assessor que seja de saúde, falar, cara, é isso aqui.
Você tem que fazer isso. Segue, vai firme. E é uma questão muito personalizada, né? Eu fico pensando muito nessa questão do o que o corpo humano foi feito para ser. Uhum. Porque muitas vezes a gente quer manter uma condição do corpo humano que não é natural. Sim. Tanto que nos exige um esforço descomunal. Você Uhum. fala, não é possível que seja natural do corpo humano ter esse padrão, né? Uhum. E a gente acaba não respeitando o nosso padrão corporal, a nossa composição, a nossa genética, a nossa Perfeito. tendência, Perfeito. não é? As pessoas também querem criar uma uniformidade de beleza, de meta. Não é assim que funciona. Sim. Cada um vai ter realmente a sua... Cada um tem coisas boas e coisas mais difíceis, né? Valorize suas coisas boas e encare suas coisas difíceis. Encare de uma forma legal, como é que você melhora o seu difícil, mas não queira se comparar com as pessoas. Compare com você mesmo. Estou com a pressão alta. Diferente do que uma grande parte da população imagina, não costuma dar sintoma. É até perigoso, porque às vezes a pessoa é hipertensa desde os seus 30 anos de idade, nunca foi ao médico, não sentiu nada, chega lá com 45 anos infartando e cheio de sinal de hipertensão. Com insuficiência renal também, é outra coisa que a pressão atrapalha muito, é a função renal. Então, é uma doença silenciosa. Tá? A grande parte é a dor de cabeça e tal, isso é meio polêmico aqui, enfim. Alguns falam que dá, alguns outros falam que não dá dor de cabeça quando estiver tão alta. Tá? Eu tô falando do dia a dia, não tô falando de urgências. Tá? Quando tá tendo infarto, AVC, é outra coisa. Uma dor de cabeça, pressão subir. Mas no dia a dia, eu tô com uma dor de cabeça, medi minha pressão, deu 14/9. Aí eu tomei um losartan. Não, se você tivesse tomado um remédio para sua dor de cabeça, provavelmente sua pressão ia cair. Então, é o contrário. Você passa a mão... A dor aumenta a pressão. Exatamente. Eu uso muito exemplo no meu consultório. Sim. Quebra o braço. Mede sua pressão, vai estar como? Tá alta, Vai estar alta. Foi a pressão que quebrou teu braço? É. Não foi. Então, é uma resposta adrenérgica do nosso organismo também. Sim. Tá? Mas é um problema silencioso que tem por isso que é interessante você ir ao seu médico, ver se está tudo direitinho. Desculpa. Ver se tem sinal já de comprometimento, alguma coisa da pressão. E tendo, aí vai avaliar se vai ser só mudança do estilo de vida ou se vai precisar de alguma terapia medicamentosa. Muito bem. Caminhando aqui já para o final. Dr. Jefferson, se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho de saúde para você, para o Jefferson de 20 anos atrás, qual seria esse conselho? Olha, para mim, a gente, na época que a gente ia estudar mais, que a gente ia dedicar um concurso de residência, uma prova mais difícil, eu costumava a largar a mão das minhas rotinas. Porque eu sempre gostei do esporte, eu sempre gostei de boa alimentação, mas eu sentia como se eu estivesse me gratificando por aquele esforço, eu poder comer o que eu quisesse. Então, eu já tive um sobrepeso razoável. Tá? O pessoal fala, você era gordinho, emagreceu. Não, eu era normal, engordei e voltei a ficar normal. Foi isso que aconteceu comigo, assim, meu peso. Tá? Eu me dava o direito. Então, assim, o conselho que eu daria é, o mais difícil, eu falo isso com muitos dos meus residentes, que esteja aquela situação, aquela época, não abandone o que você considera importante, que você acha que está te trazendo uma rotina boa. Ah, mas eu não tenho tempo. Tem tempo. Vai ter tempo. Então, não tentar métodos compensatórios. Quando a sua vida está difícil, não tenta compensar com outra coisa e não vai funcionar. Você vai só virando uma bola de neve e vai piorando. Então, se eu pudesse falar comigo, segue o mesmo raciocínio de conduta. Não tenta ficar se compensando com coisas ruins, não. Tá? Com comidas ultraprocessadas, dormir tarde. Ah, não, eu estudei hoje, então eu vou assistir filme até não sei que hora. Não. Faz a mesma coisa, porque você vai viver melhor. Vai ser melhor para você. Muito bem. Eu falo que minha vida se transformou no dia que eu entendi que atividade física e terapia em dia era prioridade. Porque te sustenta para tudo. É verdade. E você acha que você está perdendo tempo, mas na verdade isso daí é uma alavanca para tudo que você vai fazer no seu dia, né? É isso mesmo. É realmente transformador. E para a gente fechar, eu vou pedir para você deixar uma mensagem para todos aqueles que nunca se preocuparam muito com o cuidado do seu próprio coração. E o que eles podem fazer? Se você quiser deixar uma mensagem aqui. Nunca esperar a situação ideal. Ah, eu só vou começar a me cuidar quando eu puder ir lá no Dr. Jefferson. Não. Começa o mais breve possível. Eu já falei aqui, tem que ter algum grau de incômodo. Talvez o seu incômodo vai ser ouvir a gente falando dessas coisas.
Você perceber que talvez você ache que estava tudo bem e você começar a pensar, a notar que talvez você não esteja vivendo tão bem assim. Isso vai virar um incômodo e pode virar uma decisão em mudar. E essa decisão, não espere a situação ideal. Comece. Fazer qualquer exercício é melhor do que nenhum. Melhorar um pouquinho a sua alimentação é melhor do que você comer tudo errado. Melhorar um pouco, dormir meia hora a mais. Vai dormir meia hora mais cedo. É melhor do que atingir as 7 ou a 9 horas de sono que são indicadas hoje na literatura. Então, não postergue. Comece o mais breve possível naquilo que está te incomodando.